Bom, como vocês podem ver, obviamente, ser um higienista não foi minha primeira ideia da vida. O mundo da arte não soube apreciar a minha capacidade artística. O mundo da moda não soube apreciar meus 1,90 m e meus ombros largos. Então, bom, esse fui eu na infância, né? E eu já vou falar porque eu mostro essa foto, mas eu adoro, antes de começar essa palestra, falar sobre a teoria de um carro. Sim. Imagine se você tivesse um carro, mas só um carro para o resto da sua vida. O que você faria com seu carro? Como você cuidaria do seu carro? Porque pensa que você não pode trocar de carro, você não pode comprar outro carro, você não pode levar no mecânico para trocar as peças, você só tem aquele carro. E vai ter que rodar com ele pro resto da vida. E se você só tivesse um corpo? Porque você só tem. Você cuidaria dele assim? Como alguém conseguiu estacionar aí, eu não sei. Mas é... É mesmo? É verdade? Ah, tá. Então tá explicado. Então, a minha história com o jejum e por que eu realmente me apaixonei pelo jejum desde que eu comecei o higienismo. Primeiro de tudo eu fui uma criança muito doente. E, porque eu era doente, o meu apelido na família era Carninha. Porque eu sentava na mesa com arroz, bife, batata e feijão. No final das contas eu falava que a mosca pisoteou, eu comia só a carne e fugia da mesa. Não queria comer comida. Tinha um paladar extremamente pervertido, não comia nem o caroço do feijão. Ou seja, eu tinha um paladar extremamente doente, infantil, era muito fresco para comer. Nunca tinha comido brócolis e abóbora até os 20 anos. Minha primeira salada foi aos 20 anos de idade. Alface e tomate nunca tinha comido até os 20 anos de idade. Então, obviamente, eu era muito doente e, obviamente, não sabia. Tinha uma certa nuance, mas você não capta a coisa da devida forma. Até que quando eu comecei o crudivorismo, eu via que eu não tinha fome. Ou seja, não era uma fome real, era um apetite. Mas fome eu podia ficar sem comida de boa. Tanto é que quando eu comecei o crudivorismo, tem fotos de eu pele e osso, assim, parecia que estava em jejum, mas não, eu estava comendo. Porque realmente não tinha fome real, então eu não ligava para comida. Ficava super de boa em jejum. Era impressionante. E logo depois disso eu comecei a estudar, né? E eu estava cada vez mais tentando curar meus problemas de saúde. E, felizmente, eu acabei esbarrando com a nata da informação da saúde, felizmente. E comecei uma dieta crua. Os seus neurocircuitos viram muito mais eficazes e evidentes, ou seja, seus instintos conversam muito mais com você. E eu percebia que realmente eu precisava de um jejum. Comecei a ler o Dr. Herbert Shelton, o Fasting Can Save Your Life, o Jejum Pode Salvar Sua Vida, um livro dele, e me motivei a literalmente fazer um jejum. Fiz umas perguntas para o Graham no fórum dele que ele tinha, e ele falou que provavelmente os problemas que eu estava citando precisavam de um jejum acima de 20 dias. E no final dos contos eu falei, olha, cheguei um dia em casa, 6 meses depois de ter começado a dieta para minha mãe, e falei, eu vou jejuar por 20 dias à base de água a partir de amanhã. Saí para correr na chuva e comecei um jejum. Assim que cheguei, nem esperei começar o outro dia, né? Eu não jantei e falei, agora eu só vou jantar daqui a 20 dias. Na verdade, acabaram sendo 24. Né? Mas foi, obviamente, a experiência mais impactante da minha vida na época. Óbvio, eu já tive um jejum de 40 dias, mas até o jejum de 40 dias não foi tão impactante quanto esses 24, porque eu era muito doente na época. Tudo mudou, tudo. Questões, parecia um detox espiritual, emocional, etc. E apesar do que, vocês sabem que eu sou bem científico, não falo de espiritualidade. Mas ainda assim, lá pelo 20º dia, eu chorava, mas não era meu corpo chorando. Era como se fosse, ou melhor, era meu corpo chorando e como se eu fosse outra coisa. E meu corpo falava comigo que ele queria isso desde os 2 anos de idade. Eu falei isso, acho que no primeiro dia, né? E foi uma experiência extremamente impactante, emocionante e foi única, né? E aí eu jurei para mim mesmo que não ia deixar outras pessoas sofrerem como eu sofri desde a infância, com muitos problemas de saúde,
e sem perceber muito, né? Eu sabia que eu tinha baixo rendimento, não aprendia direito na escola, etc. Mas eu não entendia por quê. Então, jurei a mim mesmo fazer esse trabalho e no final das contas tem 17 anos que eu estou fazendo esse trabalho e literalmente disseminando isso para o maior número de pessoas possíveis. Então, aqui está uma foto, por exemplo, bem simples, de 8 dias de jejum de água, uma restrição calórica proteica por mais de um mês e 13 quilos a menos comparado a essa foto, né? Eu mesmo agora já estou um pouco mais magro nessa foto, então eu consigo modular meu peso de acordo com o que eu quero, para o que eu quero. Aqui eu estou palestrando, o dia é muito corrido, eu não quero comer muito para não ficar muito pesado e reduzir meu rendimento fisiológico, até porque a gente tem dormido bem tarde, cada dia por alguma razão, mas tenho perdido horas de sono. Então, começando por uma excelente citação, Plutarco, ao invés de medicina, jejue por um dia. Então, muita gente não entende que, primeiro de tudo, a palavra de jejum de água é um oxímoro, ou seja, duas palavras que não vão bem junto. Tipo, político justo, inteligência militar, boa motorista. Vai, pode me xingar, pode me xingar. Tô brincando. Um oxímoro são duas palavras que não vão bem juntos, literalmente. São, tipo assim, cozimento saudável. Para mim, no final das contas, se é cozimento, não é tão saudável. Mas as pessoas não entendem, né, a piada, né? Então, existem diferentes tipos de jejum. Porque quando a gente fala de jejum, as pessoas pensam em jejum religioso, né? Ramadão, ou o jejum católico de ficar sem carne vermelha durante um certo dia específico. O jejum político, né, que, por exemplo, o jejum de Gandhi era um jejum político, em prol de sempre fazer alguma reivindicação. Jejum líquido, que muita gente conhece como jejum de suco, etc. E, na verdade, quando nós falamos de jejum, é um jejum higienista. Por isso que nós classificamos dessa forma de jejum higienista, porque no final das contas nós reproduzimos os hábitos que seres humanos teriam na natureza ao jejuar. E muita gente não entende isso, né? Ou seja, na natureza não teria suco. Na natureza não teria ficar até meia-noite assistindo Netflix. Na natureza não teria enema. Na natureza não teria muitas das coisas. E no final das contas se eu posso alegar, eu acho que os melhores resultados, obviamente, vêm de um jejum higienista, apesar da gente ainda não ter dados mensuráveis disso, né? Então, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2016 foi para o Okamoto, esqueço sempre o nome japonês, de autofagia, ou seja, o que é autofagia? Reciclagem celular. Autofagia, do grego comer a si mesmo. Então, literalmente, quando a célula se vê privada de nutrientes, nós temos mecanismos de sensibilidade de nutrientes na corrente sanguínea que reagem a nutrientes. Ou seja, quando você tem muita caloria, quando você tem muita proteína, você liga mTOR e IGF-1, como a gente falou na palestra de câncer. Alvo mamífero da rapamicina, Insulin-like Growth Factor 1, ou seja, um hormônio de crescimento e uma proteína quinase que estimula, controla a proliferação, toda a produção celular, né? Então, o organismo sente quando está alimentado ou quando ele está em restrição e ele começa a virar a sua gangorra, como se fosse uma gangorra. Quanto menos você come, mais você liga o mecanismo de reparo. Quanto mais você come, mais o mecanismo de reparo está desligado e mais o mecanismo de mitogênese está ligado. Então, por isso que muita gente fala, mas eu me senti tão bem num jejum de sucos. Fato, um jejum de sucos já é muito mais próximo do que um jejum, em termos de comparado ao que ela estava fazendo. Por exemplo, um outro exemplo bem simples uma dieta frugívora. Você se sente provavelmente muito mais leve aqui do que comendo em casa a comida usual. E fica só de fruta e folha por um dia, 2 dias, 3 dias, você vai ver que você se sente mais leve ainda. Mais restrição calórica proteica, mais benefícios fisiológicos de reparo, né? Então, nas palavras do próprio pesquisador uma das questões do envelhecimento é o acúmulo de proteínas e organelas danificadas que ocorrem continuamente devido ao normal metabolismo e causam toxicidade celular. É como eu estava falando, metabólitos, ou seja, subprodutos do metabolismo. Então, no final das contas,
ele está falando normal metabolismo, mas ninguém tem um normal metabolismo. As pessoas vivem de forma extremamente inadequada e, obviamente, produzem mais metabólitos, acumulam mais essas toxinas e excretam menos. Como a gente sabe, por exemplo, fitonutrientes auxiliam as enzimas hepáticas que a gente chama de fase 1 e fase 2 de desintoxicação. Então, quando a gente tem gráficos de pesquisas mostrando que quando a pessoa come mais proteína animal, ela tem menos essas enzimas hepáticas de desintoxicação. Eu acho que é o P54, citocromo 54, não me lembro exatamente, mas funciona de forma menos adequada, né? Nós precisamos desses micronutrientes para funcionar de forma adequada. Então, obviamente, a autofagia é um mecanismo evolucionário dentro de todo organismo vivo, dos mais simples aos complexos, que sequestra os componentes celulares através do autofagossomo e entrega o lisossomo para degradação. Esse mecanismo de reciclagem é essencial para a homeostase, ou seja, reciclar no nosso organismo é essencial para a saúde. A homeostase é um equilíbrio fisiológico, como a gente chama. Então, literalmente, vai lá, a célula de defesa, de limpeza, engloba a coisa e degrada aquela célula velha. Ou seja, a gente precisa jogar as células velhas fora para conseguir criar novas e conseguir funcionar. A própria inflamação, por exemplo, foi uma das coisas que eu percebi no meu primeiro jejum. Era impressionante. Eu jogava videogame a nível profissional, né? Eu fui um dos melhores do mundo, viajava o mundo inteiro competindo. Então a gente passava o dia inteiro jogando, comia muita besteira, eu fumava, bebia, tinha os piores hábitos possíveis. Eu sentia muita dor aqui na mão, exatamente. Quando eu comecei meu primeiro jejum, lá pelo 7º dia, eu comecei a sentir mais dor do que eu já sentia. O local ficou todo inflamado. Mas na época eu não sabia o que era inflamação, né? Eu não tinha ido para a faculdade, não tinha estudado o assunto. Depois a gente aprende que os sinais cardinais da inflamação, todos esses sinais são literalmente o organismo, ele inflama o local. Por exemplo, ontem eu bati o dedinho, ele até perguntou, tá mancando? Anteontem eu tinha batido o dedinho na cama. Por que eu estava sem querer pisar? O corpo mesmo, ele inflama e não quer pisar direito. Por quê? Porque ele está literalmente reparando. Ele está inflamando aquele local para levar mais sangue, oxigênio, nutrir o local, matar células velhas e renovar por células novas. É um mecanismo de reparo, regeneração, como a gente deveria chamar, e não cura. Que cura é tomar um remedinho e pluf, a coisa desaparece. Regeneração danificou, vão lá, todas as células de defesa começam a reparar todo aquele local, mata as células velhas, renova por células novas. É que nem acontece com o osso. Quebrou o osso, volta para o lugar. Você volta a andar de novo. O que acontece? É o band-aid? É a tala que o médico botou ali? Não. É o seu corpo. Então, muita gente não consegue entender esses conceitos básicos, né? Mas aí... Estão aqui na live falando, boa, Coraça, só falta parar de se iludir com o capitalismo. E pior ainda, o pessoal já vai falando de política, o pessoal não foca no foco. Então uma redução na autofagia é ligada ao envelhecimento acelerado e doenças neurológicas, câncer, diabetes, etc., assim como infecções, bactérias e devido ao acúmulo maior do que o corpo consegue limpar. A autofagia é literalmente um controle de qualidade, uma renovação celular, para manter o funcionamento celular no mais alto nível para então funcionar. Ou seja, o que vocês têm que entender? Bem simples. A autofagia é sempre constante, mas ela é constante de acordo com o que você faz. Ou seja, eu saí para treinar. Ocorre autofagia muscular. O treino induz autofagia. As pessoas não entendem, elas veem meu trabalho, elas só querem fazer jejum porque elas querem se curar. Toda hora, já tinha mensagem agora, sabe, sempre querem jejuar. Mas eles não entendem que fitonutrientes horméticos induzem autofagia. Ou seja, nutrientes das plantas induzem hormese, que é aquele termo que a gente conversou. Fitonutrientes horméticos, que é a terminologia, né? Então muitas das sono induz autofagia. Muitas das coisas de sincronização do ritmo circadiano prejudica o mecanismo de autofagia. Então essa limpeza vai depender de como você está saudável. É simples a coisa. Vai depender de quanta proteína você está comendo, por exemplo. Quanto mais proteína, mais mTOR, IGF-1, menos AMPK, menos sirtuínas, menos FOXO. Tá? Sirtuínas é uma enzima da anti-aging, a AMPK também um mecanismo de reparo e FOXO é um gene que é ligado. Né? Resumindo, menos autofagia. Mais comida,
menos autofagia. Mais proteína, menos autofagia. Porque como eu mostrei na palestra de câncer, não é só caloria. Caloria era visto como restrição calórica, até o Lai Ribeiro mostra nas palestras dele as pesquisas do Instituto de Saúde americano, que eles fizeram pesquisa em macacos já grandes, não primatas antropóides, mas macacos já grandes, e acompanharam eles por 20 anos. Um fez restrição calórica, outro não fez restrição calórica. Os que restringem calorias são bem mais jovens, né? Eu não sei se eu tenho a foto nessa palestra, tem em outras palestras, né? Mas o que come pouco envelhece menos, né? Então, só que como eu mostrei a palestra do Luiz Fontana ontem, proteína, talvez seja, restrição proteica é mais importante do que restrição calórica. E como que você faz uma restrição proteica? Entende? Sem fazer uma restrição calórica. Ou melhor, a gente faz aqui restrição calórica, mas realmente imagina, restringir para 1.000 calorias. Eu não conseguiria. Eu como 2.000, 2.500 num dia. Entende? É impossível, fisiologicamente impossível. Você vai comer a parede. Entende? Vamos lá. Aqui a gente tem, por exemplo, a foto de Daniel na Bíblia, né? Ou seja, Daniel falava que literalmente não queria a comida do rei, porque isso literalmente era prejudicial. E ele e os discípulos dele jejuaram por 7 dias, né? Só comendo água e vegetais, e no final das contas aparentavam bem mais saudável que os soldados do rei e o rei em si. Ou seja, isso é uma coisa que está na Bíblia, mas a nível científico hoje em dia pode ser facilmente comprovado, né? Então, médicos famosos que prescreviam jejum ao longo da história. Ou seja, Hipócrates, o pai da medicina ocidental, falava: todos temos um médico dentro de nós, devemos apenas auxiliá-lo em seu trabalho. O poder natural de regeneração interna é a maior força que temos para retornar à saúde. A nossa alimentação deve ser o nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. Paracelsus, um famoso médico de 1500, um dos mais famosos da história, jejuar é o grande remédio, o médico que vem de dentro. Avicena, o escritor do Canone da Medicina, o primeiro mais famoso médico da história, sei lá, 5.000 anos atrás, né, um médico árabe, um dos mais influentes da história, dava ênfase à dieta e jejum. Ele falava que jejuar recuperava a capacidade reprodutora da pessoa, né? Edward Hooke Dewey, um médico americano, no final de 1800, teve seu filho com difteria à beira da morte. E ele literalmente, depois de muitos anos assistindo os pacientes e vendo que os que comiam menos no hospital recuperavam mais rápido e recuperavam melhor, botou o filho dele, literalmente em 18 dias de jejum, sem saber o que era jejum direito. O filho dele realmente ficou bom, ele começou a ser o maior proponente do jejum nos Estados Unidos e ele era, na verdade, um cirurgião de guerra. E, no final das contas, ele alegou: embora tenha começado a minha prática coberto por uma névoa de superstição médica, cheguei à conclusão que apenas a natureza pode praticar medicina. E aí ele escreveu livros, né, como o Plano do Não Café da Manhã, ou seja, jejum intermitente há 200 anos atrás, ou A Cura pelo Jejum, e ele alega: eu descobri que meu maior serviço ao lado da cama do doente é de um interpretador de sintomas ao invés de um vendedor de drogas. À medida que minha experiência crescia, também crescia minha fé na natureza. A maior parte dos casos que se encontram na mão de um médico são triviais, autolimitados e rapidamente se recuperam mesmo. Mesmo sobre as mais crucificantes dosagens medicamentosas, a natureza ganha vitória e o médico carrega a honra. Alimente e alimente o doente, dizem os médicos. Os livros dizem para manter a força ou a vida no corpo, e ainda assim a natureza é absurda o suficiente de ignorar toda a prática humana evoluída pela experiência e da sua própria forma sustentar o poder vital enquanto cura a doença. Henry S. Tanner, um outro médico também mais ou menos na mesma época, que literalmente foi também chamado o pai do jejum terapêutico, porque em 1877 ele estava tão doente, por volta dos 40 e poucos anos, e que decidiu se matar, só que ele não conseguiria se matar induzindo a morte e decidiu parar de comer. Depois do 10º dia ele se sentiu tão bem que ele ficou impressionado, ele acabou jejuando por 40 dias. Quando ele quebrou o jejum, ninguém acreditou nele, ele tinha um médico que morava com ele, né? E aí ninguém acreditou nele, ele foi e fez um jejum público
supervisionado, acho que, por vários médicos e publicado no New York Times da época, né? Você pode digitar R.S. Tanner no Google, vai achar ele lá. E aí ele fez um segundo jejum de 42 dias. E no final das contas, ele quebrou o jejum, na verdade, acho que foi com leite e alguma outra coisa, assim. E de boa, né? Aí o Isaac Jennings, né, uma citação dele, quanto mais você alimentar um homem doente, mais doente você o torna. Esse é o criador da higiene natural que eu mostrei ontem, né? Anteontem. Então, Arnold Ehret, na verdade, ele estava para morrer de doença de Bright, acabou descobrindo o higienismo e o jejum. Ele fez vários jejuns e escreveu vários livros sobre frugivorismo, né? Tem até de graça a dieta mucosa na internet, dá para baixar o PDF. E tem também jejum racional dele, né? São 2 PDFs que é fácil de baixar na internet e são gratuitos, tá? A dieta mucosa e jejum racional. A mucosa. Eu não acho que ele, obviamente, por não ser um homem da área da saúde, devidamente, cientificamente educado, era o mais preciso nas perspectivas, mas obviamente ele foi um visionário, vendo muita coisa antes do tempo. Tá? Então, dentro de 14 meses, ele jejuou 126 dias à base de água. Um de 21, outro de 24, outro de 32 e um de 49 dias. Então ele alegou o quê? A raça humana está morrendo de envenenamento alimentar. O segredo é esse. O homem não fica fraco da falta de comida, mas devido à eliminação de venenos do seu sistema. Ele conseguiu 126 dias? No mesmo ano. Seguidos? Não. 21, 24, 32 e 49. Então, o Sérgio Morgulhos, um professor de bioquímica da Universidade de Nebraska, que escreveu um livro sobre nutrição e várias pesquisas sobre jejum, jejum e má nutrição, né, que ele escreveu, nas mãos do habilidoso praticante de medicina, a total abstinência de alimentos é uma arma incrivelmente efetiva na recuperação da saúde. O Eduardo Huckidu, eu sugiro que durante a doença comer se torna um fardo para o doente. Comer utiliza energia que deveria ser utilizada para combater a doença. E o Nikolaev, médicos famosos conduziram jejum em instituições de jejum na Rússia por volta de 1950, e esses jejuns foram conduzidos e essas instituições foram conduzidas por boas décadas. Tem até o documentário famoso Jejum, uma nova terapia, que vocês conseguem assistir, e os documentos foram instituições bem documentadas, né? O jejum é uma operação interna sem um bisturi. Então, nomes históricos e líderes religiosos. Platão, eu jejuo para uma maior eficiência física e mental. Buda. Buda jejuou por 40 dias embaixo de uma mangueira. Para Mahansa Yogananda, o mestre de... tem até documentário sobre ele, né? Jejuar é a natural forma de regeneração. Quando animais ou selvagens estão doentes, eles jejuam. A verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. A verdadeira saúde é impossível sem um rígido controle do paladar. Um jejum genuíno limpa o corpo, a mente e a alma. Gandhi. Aí o médico conversando com o seu paciente, vamos pegar leve, eu quero que você jejue entre cada refeição. Então, e o que eu faço com os livros, com as palestras, etc. Eu tento mostrar para vocês o óbvio, o que as pessoas realmente têm uma dificuldade de aceitar. Obviamente, só de vocês estarem aqui não tem tanta dificuldade assim, mas eu tento mostrar para vocês que existem dados históricos, antropológicos, científicos, racionais, dados em animais. E, por exemplo, a gente vê, que a metamorfose é algo comum em animais. A gente pega aqui o girino, que na verdade se transforma em um sapo, que ele literalmente autoliza sua cauda no processo de metamorfose. Ou seja, ele vai de um animal anfíbio de um animal aquático para um animal anfíbio.
ou seja, um animal que consegue viver na água e na terra, de um animal que só consegue viver na água, né? E, através da metamorfose, ele faz esse ciclo de vida dele e passa dias sem comer, só se alimentando do rabo dele. O rabo é a reserva de gordura que ele literalmente faz essa metamorfose. Ele não come durante o processo de metamorfose da mesma forma que uma borboleta um dia foi uma lagarta. Ela vai e come como uma glutã por 20 dias, engorda bastante, cria um casulo, se desmancha virando uma gosma literalmente dentro do casulo e sai do casulo um animal completamente diferente em termos anatômicos, biológicos, bioquímicos, fisiológicos. Ou seja, é um animal terrestre que parece uma lagarta e depois sai uma borboleta. Ou seja, ela faz isso por mais de 20 dias ali dentro do casulo sem comer, né? Um urso, por exemplo, hiberna até 5 meses. Eu já fiz um vídeo para o canal e não sei se vocês viram depois do jejum de 40 dias, onde, por exemplo, a gente tem esquilos que conseguem jejuar 7 meses seguidos e eles fazem literalmente reciclagem de ureia, ou seja, o metabólito da quebra, da degradação de proteínas musculares é literalmente reciclado pela microbiota intestinal do esquilo e recuperando e renovando essa proteína e botando de novo para ser utilizada pelo organismo. Ou seja, ele quebra, o reutiliza e a microbiota salva a proteína que seria excretada. Tipo assim, isso está na literatura, isso é artigo publicado na Nature, não é nada de hocus pocus, né? Então, hibernação é algo tão comum que a gente vê ursos hibernando, mas muita gente não sabe que animais tropicais também fazem hibernação, que a gente chama de aestivação. Ou seja, o que é a aestivação? É um jejum de animais de sangue quente. Sim, animais de sangue quente também jejuam na literatura, mas ninguém sabe disso. Então, por exemplo, tem a metamorfose, plantas jejum. Se eu pegar um galho de uma figueira, um galho de uma amora, eu literalmente consigo do galho replantar uma nova planta. Qualquer um que já trabalhou com botânica, etc., sabe que você corta o galho e replanta ele no chão. Ou seja, o galho não tem raiz. Qual é a boca da planta? A raiz, o que está no solo. Como que você vai pegar um galho e botar no solo e criar uma nova raiz? Tem que ter nutrientes ali. Da onde que ela está puxando os nutrientes? Da gordura do galho, das reservas nutricionais que tem no galho. Entende? Ou por exemplo, o ovo. Da onde que sai uma galinha dali de dentro? Da onde que sai um pintinho dali de dentro? Ou seja, é um germe muito pequeno que vive no centro do ovo e literalmente todo o ovo é literalmente o quê? Uma reserva de nutrientes, cheio de vitaminas, minerais, gordura, etc., calorias, para nutrir o pinto enquanto ele está se formando e depois ele quebra e sai do ovo. A mesma forma, uma semente. Pega uma semente de manga, cresce uma mangueira drástica, enorme, de uma pequena semente. Entende? Da onde que está saindo dali? Ou seja, os nutrientes dão um start, começam a serem quebrados, ela começa a criar as raízes, começa a se nutrir. É uma coisa tão básica, mas a gente não pensa que a autólise é controlada. Ou seja, essa quebra de nutrientes não é algo caótico. É uma coisa muito bem feita pela nossa biologia. E até tem sempre cristãos até mesmo me xingando nos posts quando eu falo qualquer coisa sobre higienismo, mas no final das contas as pessoas provavelmente não leram a Bíblia, né? Se acreditam na Bíblia, não leram a Bíblia direito, porque a própria Bíblia fala de jejum de 40 dias à base de água. Eles não seriam loucos de sugerir um jejum de 40 dias à base de água se eles não soubessem que dava. Ou seja, há 2.500 anos atrás, eles sabiam que dava para jejuar por 40 dias facilmente um homem. Se não, né? Então, a foca peluda do Alasca, por exemplo, é um animal enorme que, durante mais de 2 meses, jejua, faz sexo com um harém de, acho que 40 focas, 40 e poucas focas, onde eles inseminam cada foca por 4 vezes, pelo menos, para garantir a gravidez, lutam contra os outros machos tentando roubar o harém deles, durante 2 meses e meio, ou seja, eles fazem uma orgia, lutam em jejum e depois se jogam no mar, magros, pele e osso, para voltar a comer e voltar a se alimentar, né?
O que eu quero mostrar é que se é tão normal em todo o reino animal, vegetal, até fungos jejum, ou seja, as primeiras células no planeta, procariontes, células primitivas, ainda antes de formar qualquer organismo, já jejuavam. Fungos, eles conseguem literalmente aumentar o tempo de vida de fungos consideravelmente em laboratórios só por botar elas em jejum. E as pessoas têm extremamente medo, né? Perdem 3 horas de comida, acham que vão morrer. Ficam um dia sem B12, sem proteína animal, né? B12, e acham que vão morrer, qualquer coisa do gênero. É uma coisa completamente fora da nossa biologia, né? Então, benefícios fisiológicos e biológicos do jejum. Redução da glicemia, insulinemia, IGF-1, colesterol, triglicerídeos, batimento cardíaco, pressão arterial, inflamação, estresse oxidativo, aumento da leptina, aumento da sensibilidade insulínica, aumento da resistência celular ao estresse, aumento da autofagia, normalização da microbiota intestinal, que resulta em prolongamento da vida e rejuvenescimento, a mais eficaz perda de peso. Então, benefícios fisiológicos e biológicos do jejum. Redução da glicemia, insulinemia, IGF-1, colesterol, triglicerídeos, batimento cardíaco, pressão arterial, inflamação, estresse oxidativo, aumento da leptina, aumento da sensibilidade insulínica, aumento da resistência celular ao estresse, aumento da autofagia, normalização da microbiota intestinal, que resulta em prolongamento da vida e rejuvenescimento, a mais eficaz perda de peso, melhoria em todos os biomarcadores e parâmetros mensuráveis da fisiologia, tanto físicos como mentais, estimula a neurogênese e melhora da capacidade cognitiva, diminui a perda da mesma, melhoria no sistema imune, menores incidências de diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, inflamação e, como todo mundo cita, e toda religião cita, um aumento da elevação espiritual. Aí aqui tem um gráficozinho, mas está muito pequeno na tela, né? Eu acho que tem mais à frente. É um gráfico da pesquisa do Goldhammer. É o principal supervisor de jejum do mundo. Eu tenho a pesquisa aqui, qualquer coisa depois eu abro para vocês, mas tem alguns vídeos meus no canal também, além de no livro, onde eles publicaram com o T. Colin Campbell, que é aquele cientista nutricional que eu falei que acabou ficando mais famoso no meio vegano, porque ele mostrou que ele conseguia ligar e desligar câncer em ratos. Ele é um senhor de mais de 80 anos. E eles publicaram uma pesquisa mostrando que, por exemplo, perda de peso, cai 1,6 de sua pressão arterial. Dieta vegetariana rica em fibras, cai 2,8. Cortar o consumo de álcool, cai 4,5. Exercício físico, cai 7,5. Ou seja, jejum higienista devidamente supervisionado e com realimentação baseada em plantas, cai sua pressão arterial em quase 40 pontos. Nada na literatura, nem remédios tem esse efeito. Eles tentaram publicar isso nos principais jornais médicos científicos, que obviamente são financiados pela indústria farmacêutica, que remédios de hipertensão arterial são dos mais vendidos no mundo, não conseguiram publicar, tiveram que publicar num jornal médico-científico alternativo, mas é a maior redução de pressão arterial publicada na literatura médico-científica, sendo que hipertensão arterial é uma das principais comorbidades que induzem todas as doenças crônicas que matam no mundo, né? Então, alterações que são induzidas pelo jejum intermitente e restrição dietética, né? Neuroproteção, euglicemia, né? Ou seja, glicemia ideal, redução de insulina, IGF-1, aumento de cortisol, aumento de fatores tróficos, cetonas, né? Corpos cetônicos, redução da massa adiposa, suprarregulação das sirtuínas, ativação da FOXO, suprarregulação de BDNF, como eu falei, né? São vários termos científicos. BDNF é Brain Derived Neurotrophic Factor. FOXO é Forkhead ou, né? São genes. Bom. Estabilidade proteica, né? Porque proteostase é uma coisa importante, ou seja, homeostase proteica, né? A gente precisa produzir proteína dentro da gente, a gente produz enzima, é proteína, muita coisa é proteína além de músculo, né? E no final das contas você precisa ter equilíbrio nessa produção proteica, né? Uma produção saudável, né? Aí alterações também fisiológicas, por exemplo, melhorias na motilidade do intestino, reduzida a inflamação no intestino, tecido adiposo. Bom, são dados de artigos médicos científicos de alterações que ocorrem durante um jejum. E aí, num jejum, o corpo quebra suas partes defeituosas e reconstrói novas
quando a alimentação é resumida. Dr. Herbert Shelton. Aí o Huck Dewey, o desejo por comida pela manhã é uma questão de hábito apenas. A fome matinal é uma doença cultural e aqueles que sentem a maior necessidade são aqueles que mais precisam jejuar para a saúde. Aqueles que alegam que o café da manhã é sua melhor refeição e que não conseguem fazer nada sem antes comer, são praticamente em linha com os alcoólatras que precisam de sua bebida antes de começar seu dia. Comer em excesso é tão generalizado da ignorância do conhecimento de fisiologia que poucos estômagos já tiveram tempo de esvaziar-se por completo, assim descansando o suficiente antes que sejam estufados novamente. Através de um jejum, nós deixamos as partes doentes no sistema digestivo descansar, como faríamos com um osso quebrado ou uma ferida. É uma coisa tão óbvia, tão básica, tão clara, que, né, tipo assim, o jejum, da mesma forma que você deixa um osso parado depois que você quebra, você jejua para acelerar o processo de regeneração. Por isso que você perde a fome, porque o corpo sabe que cortar a fome é cortar a ingestão calórica e é deixar de redirecionar a energia para um lugar que precisa mais. Porque, obviamente, ele não é burro. Se você tivesse 1% de gordura corporal e tivesse para morrer de desnutrição, a sua fome estaria elevada mesmo com uma doença. Mas, como você tem pelo menos 10%, 15%, 20%, às vezes pessoas têm 30%, 40%, né? Ele sabe o que é primeiro, o que é segundo. Como agora a gente entra no autólise é controlada. Ou seja, a autodigestão que ocorre durante o jejum é, por exemplo, vamos dizer, o ser humano, quando ele chega na fase adulta, ele autolisa o timo, ou seja, uma glândula que produz hormônio de crescimento. Ele literalmente não tem mais por que crescer e ele faz o quê? Ele desinvolui a glândula. Para que vai estar ali uma coisa que não é necessária? Pegamos, por exemplo, um girino. Na metamorfose para desenvolver um sapo, ele não autolisa seus músculos, ele não autolisa seu cérebro, ele não autolisa seu coração, ele não autolisa nenhuma estrutura essencial. Ele autolisa a gordura, a cauda, algo desnecessário. Da mesma forma, quando nós entramos em jejum, por exemplo, eu vou para a academia e levanto o mesmo peso agora do que eu levantava antes do meu jejum de 40 dias há 1 ano e meio atrás. Se eu jejuei 40 dias, eu deveria ter catabolizado o músculo, não poderia estar levantando o mesmo peso. Mas eu levanto o mesmo peso, isso quer dizer que eu não catabolizei músculo em 40 dias sem comer. Entende? É bem simples a coisa. O corpo é extremamente inteligente e ele autolisa do menos essencial para o mais essencial. Ou seja, ele vai pegar a gordura primeiro, depois o músculo, depois os órgãos. E mesmo em mortes por inanição, como o Shelton mostrava em pesquisas, ou seja, a pessoa jejuou e morreu literalmente sem comida depois de 50, 60, 70 dias. O coração e o cérebro estão intactos. Todos os outros órgãos foram afetados e foram literalmente canibalizados, mas o coração e o cérebro não. Então é muito interessante você perceber que a autólise vai do menos essencial para o mais essencial. E é diferente jejuar e morrer de inanição. Nós alegamos que o jejum vai do término da primeira refeição até o término da gordura corporal. E a inanição começa no término da gordura corporal até a morte. São duas coisas bem distintas. Nós não sugerimos inanição, nós sugerimos jejum. Então, eis a grande questão como o Shelton alegava, a remoção de tumores pela autólise tem diversas vantagens em cima da remoção cirúrgica. O processo cirúrgico é sempre perigoso e envolve riscos. A autólise é um processo fisiológico e não carrega nenhum risco. A cirurgia sempre diminui a vitalidade e, portanto, adiciona a perversão metabólica que causou o tumor. O jejum, pelo qual a autólise de tumores é acelerada, normaliza a nutrição e permite a eliminação das toxinas acumuladas. Portanto, auxilia a remoção da causa do tumor. Após a remoção cirúrgica, tumores tendem a recorrer. Após a remoção autolítica, existe pouca probabilidade da recorrência. Tumores geralmente recorrem em sua forma maligna após a remoção cirúrgica. A probabilidade de tumores malignos reaparecerem é removida pelo jejum.
Aí, como eu finalizo no jejum higienista, o tumor só pode recorrer se o indivíduo volta a praticar por um período de tempo prolongado os maus hábitos que causaram o tumor. Dr. Herbert Shelton. Então, por que jejuar? Bem simples. A perda da fome e a prostração muscular que você sente na doença é um indício da necessidade por descanso. Como o Dr. Shelton falava, o indício da natureza falando fechado para reparos, volte mais tarde. Então, cura versus regeneração. Até quando entendermos completamente a significância do fato de que a regeneração é um processo de vida e que o processo pelo qual a regeneração é realizada é uma função do organismo vivo, tanto quanto o processo de gestão, respiração, circulação, eliminação, reprodução, poderemos compreender que as tão chamadas curas podem vir e ir, mas a regeneração continua sempre. Então, é bem simples um exemplo. Soca a parede, você vai ter um dano. Continua socando a parede constantemente, você vai ter gangrena mais cedo ou mais tarde. Se você para de socar a parede, o organismo se regenera, ele repara, ele se cura. Só que ele tem um limite, existe uma capacidade diária. É como o Shelton brincava nas palestras dele. Me perguntam às vezes coisas extremamente absurdas em relação ao jejum. Por que você não consegue crescer uma perna nova do meu filho que perdeu a perna? Ou você consegue reverter diabetes tipo 1? Entende? Não sei se já viram uma postagem minha sobre o axolotl. Ou seja, é uma salamandra que eles mantêm presas em laboratório e eles ficam cortando parte da salamandra e verificando a nível científico, a nível genético, quais genes são ligados para literalmente induzir essa regeneração. Tendo em vista que nós compartilhamos mecanismos homólogos, ou seja, extremamente similares ao longo da evolução, ou seja, uma planária, um fungo, um rato, uma planária é uma minhoca, né? Todos eles têm os mesmos mecanismos de sinalização de GF1, insulina, etc. São mecanismos mais primitivos, mas ainda assim são extremamente similares. Tá? Então, tendo em vista isso, eles acreditam que a gente perdeu essa capacidade regenerativa de répteis para mamíferos, ou seja, antes de virarmos mamíferos e sairmos... A teoria da evolução percebe que répteis vieram antes de mamíferos. E quando a gente passou a ser mamíferos, nenhum mamífero tem mais essa capacidade de regeneração como um réptil. Ele não consegue mais crescer um membro novo, né? Uma salamandra, você corta o rabo dela inteira, o braço dela inteiro, cresce um novo. Então, existe literalmente um redirecionamento de energia. O organismo não consegue fazer o que ele consegue fazer em jejum. Comendo, não é possível regenerar tanto. Óbvio, você vai fechar uma cicatriz, etc., uma ferida, mas ainda assim, por exemplo, eu tinha graves problemas na coluna antes de começar o crudivorismo. Tinha hérnia de disco, etc. Melhorou pra caramba. Minha coluna melhorou muito. Nunca foi 100%. Depois desse último jejum de 40 dias, ela melhorou, digamos, 50% do que era. Ainda está quebrada por dentro? Ainda sinto quebrada por dentro? Sinto. Vou fazer cirurgia? Não. Já vi gente ficando paraplégico por tentar cirurgia de coluna. Não sou maluco. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas ainda assim, cada um. Você quer se fazer cirurgia? Tudo bem. Vocês aí em casa, etc. Mas eu não concordo com cortar meu corpo com bisturi achando que eu vou me curar. Entretanto, cada um acredita no que quiser, mas existe um redirecionamento de energia. Por isso que, quando você come uma feijoada, você entra em torpor alimentar. Ou seja, um coma alimentar quando você come aquela refeição de final de ano. Né? Por quê? Porque literalmente você está trocando energia por digestão. Ou seja, quanto mais calorias, quanto mais pesada é a comida para digerir, mais energia própria você gasta. E obviamente, por exemplo, um fumante cicatriza mais lento que uma pessoa normal. A gente tem isso bem datado na literatura. Um jovem cicatriza um osso, ou regenera um osso quebrado em 3 semanas, comparado a uma pessoa idosa que leva 6 meses para regenerar um osso. Eu fiz a minha cirurgia, eu fui obeso na infância, tinha ginecomastia, fiz a cirurgia, o cirurgião quis me fazer live comigo, porque no 3º dia eu já estava capinando no quintal e colhendo manga. O Murilo pode comprovar. Tipo, não tem cicatriz mais nenhuma no meu peito, né? Mesmo tendo cortado...
E no final das contas eu sou mais jovem, apesar de ter 40 anos, provavelmente eu tenho uma idade biológica muito mais baixa, então mais células-tronco, então mais capacidade regenerativa. Né? Então, como os gregos alegavam, vix medicatrix naturae, as forças curativas da natureza. E quando eu falo isso, pessoal, que eu sou mais jovem, ou qualquer coisa do gênero, e eu estou ensinando isso para aqui para vocês, muita gente entende errado e acha que eu estou me gabando. Não, eu estou motivando vocês a viverem da mesma forma para vocês serem mais jovens e ajudarem o planeta com bons exemplos, né? E sendo mais saudáveis e mudando tudo diretamente e indiretamente, né? Então, vix medicatrix naturae, as forças curativas da natureza, como os próprios gregos já falavam, e o limite da matéria. Ou seja, isso que eu estou falando sobre a regeneração é o que nós higienistas chamamos o limite da matéria. Uma minhoca, você corta ela em 3, que um réptil não consegue fazer isso. Você cortar a cabeça do réptil, o réptil morre. Mas uma minhoca, você corta ela em 3, só o rabo da minhoca, sem o estômago, sem a boca, ela cresce uma nova, uma planária. Né? A gente sabe disso porque eles são muito usados em laboratório. Starfish, por exemplo, estrela do mar, você corta ela em várias partes, regenera tudo. Então, existe o limite da matéria. Quanto mais complexo é o organismo, menos capacidade regenerativa ele tem. Mas ainda assim, quando as pessoas desenvolvem um câncer, uma doença cardiovascular, diabetes, entre outros, eles acreditam que não existe capacidade regenerativa. Eu acho que nessa palestra não tem, mas eu mostro em outras palestras a Fasting Mimicking Diet do Walter Longo, uma dieta que imita jejum. Ele provou a nível científico que ele consegue literalmente curar diabetes tipo 1 em ratos. E ele mostrou isso em ensaios clínicos, né? Porque ratos é pré-clínicos, como a gente chama, seres humanos seriam clínicos. Mostrou isso em ensaios clínicos em seres humanos, mostrando início de regeneração de células beta-pancreáticas por NGN3-Driven Beta Cell Regeneration, ou seja, uma dieta que imita jejum, liga um gene que só é ligado quando você está na barriga da sua mãe para produzir as células beta-pancreáticas, ou seja, quando você está nascendo, são produzidas as células lá do fígado que produzem insulina. Literalmente com uma dieta que imita jejum, não é nem um jejum à base de água, provavelmente nós acreditamos que um jejum higienista seria muito mais poderoso, né? Nós sabemos disso, não podemos provar, mas sabemos. E literalmente, é que é uma coisa um tanto quanto bizarra, né? As coisas da natureza você precisa provar. As coisas banais, criadas pelos seres humanos, você não precisa provar. Ou seja, você precisa provar que todos os animais fazem jejum e jejuar faria bem, até mesmo todo mundo sentindo isso internamente. Mas que um remédio faz mal, ou que comida industrializada, comida cozida, etc. É tipo assim, a gente tem que provar que a natureza está certa. Eles não têm que provar que as intervenções químicas, sintéticas deles, que obviamente... Então o jejum não é uma cura, o jejum não é uma panaceia. E isso as pessoas não entendem. Óbvio, sou apaixonado por jejum? Sou. Tem inúmeros benefícios? Tem. Entretanto, você não corrige uma deficiência nutricional jejuando. Você não corrige maus hábitos jejuando. Você não corrige compulsão alimentar. Você não corrige nada, na verdade. Você auxilia na correção, mas o jejum é só uma pequena parte do higienismo. Se você for tentar montar uma obra só com tijolo, você não consegue botar a obra em pé. Então, se você acha que é só jejuar e não reformar os hábitos, alguém aqui já jejuou para mais de 5 dias à base de água? Corrigiu tudo. Foi uma experiência incrível, mas... Corrigiu todos os hábitos? Vocês agora estão com saúde perfeita, não poderiam melhorar mais não? Ou tinha de ser mais mudanças de hábitos e às vezes nem tanto jejum. E olha, eu estou falando do cara que jejuou 40 dias à base de água e só quero jejuar de novo 40 dias porque eu sei que ainda vai regenerar mais minha coluna. Mas o que eu estou querendo dizer é, o principal é o que a gente faz aqui e não é o que você jejua. Porque o que você vai fazer para o resto da vida é o que você vai comer, vai dormir, o horário que você vai escolher dormir. Ontem eu saí por causa da Jéssica. Vocês acham que eu ia ter saído para
Não saio. Tá com moral, hein, Jéssica? Tá A com moral. Jéssica tá com moral, não são as 20 pessoas que estão aqui. Entende? Não, eu adoro vocês, mas eu vou conviver com vocês durante o dia, entende? Uma semana, parece que é mais tempo. Mas vocês... Tá certo. Eis a grande questão. Homens que dormem menos têm menor testosterona. Homens que dormem menos têm menores testículos. Pessoas que dormem menos têm maiores doenças neurológicas, diabetes, câncer, entre vários outros problemas. Ou seja, estavam perguntando sobre colágeno. Toxinas do cozimento prejudicam biossíntese e manutenção do colágeno. Entende? Você está tentando biosintetizar colágeno sem dormir. Você está tentando biosintetizar colágeno sem comer direito. Aí você está tomando um suplemento de colágeno. Não existe isso. Colágeno, por exemplo, é uma proteína. Toda proteína, quando chega no estômago, é biodegradada. Então eu sugiro assistir o vídeo de colágeno para entender bem. Tem um vídeo de colágeno lá no canal. Tudo que vocês me perguntarem, provavelmente já tem um tópico lá no canal. Tem tema de desparasitação, tem tema de colágeno, tem tema de tudo. E é bem melhor porque eu vou te mostrar os artigos médicos científicos e te mostrar uma cronologia de compreensão desde o mais simples ao complexo para vocês entenderem melhor. Entretanto, o que vocês têm que perceber é saúde é produzida por vida saudável. Por isso que talvez você já tenha me ouvido falando 1 bilhão disso vezes no Instagram, mas vocês me perguntam coisas separadas como se existisse uma floresta que é só uma árvore. Não existe floresta que é só uma árvore. Não existe pergunta de saúde que é só um tópico. É multifatorial, entende? Então, eu vou abrir para perguntas e respostas no final, prometo. Mas entenderam a questão, ou a questão da biossíntese hormonal? Homens tomando testosterona hoje em dia, o que leva a testosterona? Deadlift, agachamento, levantamento terra, musculação, dormir cedo, comer bem, até lágrimas femininas eu acho que faz cair testosterona, ou faz aumentar a testosterona. Entende? São inúmeros fatores e você não tem como esquecer o todo, entende? Aí você está comendo melancia. Melancia auxilia a disfunção erétil, a nível cientificamente comprovado. Mas aí você está bebendo, fumando, está com a barriguinha, está dormindo tarde. Vai adiantar? Não. Ou seja, adiantou um pouquinho, mas adiantou 1%, 2%, 3%, que às vezes você nem percebe tanto. Quer adiantar muito? Dorme cedo, pega sol, pratica atividade física, come bem e vive de forma saudável. Ou seja, por que eu falo que saúde é produzida por vida saudável? Porque todos os mecanismos biológicos vão influenciar e oferecer um melhor funcionamento fisiológico ao seu corpo. Há 17 anos atrás, quando eu comecei a escrever os livros, eu não sabia acentuar e pontuar direito. Eu escrevi 10 livros, construí uma empresa, a gente já somos mais de 1 milhão de seguidores, eu trabalhei 17 anos seguidos, nem sem parar um dia sequer. Meu pai, que apanhou de cinto na infância, que era um bicho ruim, duro, falou, ele, um pouco antes de falecer, ele falou, eu nunca vi ninguém trabalhar assim. Eu trabalhei minha vida inteira de segunda a sexta por 70 anos. Eu tô vendo você trabalhar 10 anos sem tirar férias. E pra mim, é fácil. Eu não tô me gabando. Eu tô falando que não fui eu. É o estilo de vida. Eu só sou mais regrado que a grande maioria. Porque eu entendo que quanto mais regrado eu sou, mais benefício eu tenho. Eu alcancei tudo que eu sonhei. Mas eu alcancei tudo que eu sou. Ou seja, hoje em dia eu escrevo livros e as pessoas falam que eu sou inteligente. Eu não sou inteligente. Eu estou cuidando melhor do meu cérebro do que a maior parte das pessoas. Toxinas do cozimento, por exemplo, são correlacionadas à atrofia cerebral e neurodegeneração. Ou seja, pessoas com altos níveis de eixos cérebros aumentam a incidência de atrofia cerebral em até 6% ao ano. Ou seja, se você tem mais de 40 anos de idade e come muitas das toxinas do cozimento, frituras, etc., você tem seu cérebro literalmente encolhe em taxa de até 6% ao ano. 6% em 10 anos são 60%. Ou seja, por que você acha que as pessoas não conseguem nem, literalmente, limpar a bunda e tem que parar no hospital? Eu não quero parar no hospital. Eu não quero, eu quero estar aos 100 anos funcional. Como a gente sabe que essas civilizações conseguem chegar aos 100 anos funcional. É simples. E essas civilizações já comem comida cozida. Eu não quero, cometer os mesmos erros que as pessoas cometem. Porque eu quero o diferencial. Eu quero ser melhor do que eu posso. Entende? Não estou competindo com as outras pessoas. Eu estou competindo comigo mesmo.
Se eu posso ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor vida, é tipo minha mãe, né? Ai, coitadinho, mas ele já está comendo 2 bananas. Eu falo, porra, você quer que ele esteja 99% na merda? Ou você quer que ele esteja 100% no benefício? Entende? Você quer limitar você mesmo e as pessoas ao seu redor para baixo ou limitar para cima? Eu quero ter o melhor. Eu não quero ter o segundo melhor, o terceiro melhor. Se eu posso ser mais bonito, não estou querendo ser o Brad Pitt, não vou dar um tiro na cabeça e nascer de novo. Eu estou querendo ser o melhor que eu posso ser, o mais bonito que eu posso ser, o mais inteligente que eu posso ser. Então, o que eu faço? Quanto mais eu me cuido, melhor eu sou. Bem simples. Então, regeneração é um processo biológico, isto é, feito pelo organismo. Portanto, não existe um curandeiro ou alguém que possa curá-lo. Não existe um agente ou terapia curativa. E, principalmente, não existe cura. Não existe alimento, droga farmacêutica ou qualquer coisa que se cure. Apenas seu corpo se autorregenera. Portanto, toda cura é autocura. Aprendi com o Marcelo que eu tenho que botar o microfone bem perto da boca, né? Nosso engenheiro de som. As 4 fases bioquímicas do jejum. Gastrointestinal, ou seja, depois que você acabou a refeição, dependendo do que você comeu, você tem uma fase gastrointestinal. E todo mundo sente mais pesado depois de comer arroz, feijão, carne, não é verdade? Por quê? É um processo de lenta digestão. Come melancia e parece que não tem mais nada em meia hora no seu estômago. Entende? Então, entrei em jejum. Na verdade, você só vai entrar em jejum depois que acabou de digerir o alimento no seu estômago, né? Então, a primeira fase gastrointestinal, que ainda está saindo nutrientes do seu estômago, né? A segunda é a glicogenólise, ou seja, de glicogênio, né? É amido animal, como a gente chama, açúcar que nós armazenamos no músculo e no fígado, e ólise de quebra, hidrólise, quebra pela água. Ou seja, nós quebramos esse glicogênio para utilizar ele como açúcar para manter a glicemia, né? Gliconeogênese, formação de nova glicose através de compostos não glicídicos. Eu sei, vou usar um pouco de terminologia, é até mesmo bom para vocês estimularem o aprendizado, né? Quanto mais palavras difíceis, mais o seu cérebro está funcionando. Então, formação de nova glicose através de não carboidrato, traduzindo. E cetose, ou seja, nós entramos completamente numa mudança de metabolismo de carboidrato para um metabolismo de gordura. Seu corpo, ao invés de rodar à base de açúcares, como a gente está rodando aqui, está rodando à base de quebra de corpos cetônicos. Ou seja, a gordura vai sendo demasiadamente quebrada, virando beta-hidroxibutirato, que é o principal corpo cetônico que nos alimenta durante um jejum. Mais mecanismos biológicos, né, de que acontece quando você vai começar a um jejum, né? Ele começa a quebrar os triglicerídeos, em glicerol, corpos cetônicos, gliconeogênese. Bom, foi? Os 4 tipos de descanso: físico, fisiológico, mental e sensorial. Ou seja, as pessoas só pensam em descansar, eu vou para as férias. E você está descansando o mental, fato. Mas você não está tendo descanso físico, porque às vezes você ainda está treinando. Você está fazendo 1000 coisas no seu dia a dia. Você ainda não está tendo descanso fisiológico. Geralmente nas férias as pessoas se abusam mais do que antes. Então, ou seja, quanto mais comida você bota para dentro, mais cigarro, cerveja e 1000 coisas que as pessoas botam, mais trabalho do organismo. E mental, por exemplo, jejuar e pensar, caramba, as contas para pagar, não sei o que, não sei o que. Você sempre tem muita preocupação mental. Isso é um fator também que estimula aumento de estresse, aumento de cortisol, prejuízo fisiológico. E o descanso sensorial. A gente sabe a nível científico que só de olhar para a natureza você tem benefícios fisiológicos, mexe com o seu sistema nervoso parasimpático, né? Então, eis a questão, para nós higienistas, não é só o descanso fisiológico, não é só parar de comer. É ir para a cama, descansar, mental, sensorial, e por isso, obviamente, um jejum mais na natureza é mais benéfico do que um jejum dentro de uma cidade grande, né? Mas eu já jejuei muito dentro de cidade grande também. A gente faz dar certo quando precisa, mas
relembrando o pessoal de casa, pessoal do Instagram, eu não recomendo jejum sem supervisão médica, tá? Quando quebrar o jejum versus quanto tempo de jejum? Bem simples. Antigamente os higienistas sugeriam jejuar até completar e falavam que a língua vai se tornar clara, o hálito se torna doce, a temperatura corporal volta ao normal, a secreção salivar é resumida, o gosto ruim na boca termina, o olhar se torna claro e aguçado, as excretas sem odor, a fome retorna e é sentida na garganta e na boca e não no estômago, como as pessoas imaginam. Então é bem simples. Quanto tempo eu posso jejuar ou qualquer coisa do gênero? Cálculo da taxa metabólica basal versus a perda de gordura. Em média, uma pessoa normal vai ter uma taxa metabólica basal de em torno de umas 1.300 calorias. Vamos arredondar. Digamos que eu tenho 100 quilos e tenho 10% de percentual de gordura. Ou seja, é bem baixo, né? Eu devo estar com 7%, 8%. Mas ainda assim, uma pessoa com 10% de gordura, com 100 quilos, ela vai ter o quê? 80.000 calorias para gastar até realmente começar a consumir músculos. Então, 80.000 calorias, 1 quilo de gordura é em torno de 8.000 calorias. 1.300 calorias que você vai gastar num dia como taxa metabólica basal, 1.400, vai aí 5 dias por quilo de gordura corporal. Ou seja, a pessoa tem 80.000 calorias, 80.000 divididos por 1.300, vai dar o quê? 50 dias? 50 e poucos dias? Né? Sou péssimo em matemática, mas... Como quebrar o jejum? Sintomatologia. Como o Dr. Shelton dizia, no início do jejum você tem medo que vai morrer, durante o jejum você fica se perguntando se você nunca irá morrer. Ele recebia literalmente pacientes muito doentes que chegavam a urinar preto, vomitar preto, porque literalmente às vezes num câncer avançado, alguma doença assim do gênero, ele falou que ele já viu literalmente uma bala sair pelo trato respiratório da pessoa. Talvez pelo nariz ou pela boca, e a pessoa não sabia de onde tinha saído de lá. As histórias do Dr. Shelton sobre o jejum são impressionantes, mas fica para outra palestra. Sensação é a fome real versus apetite. Ou seja, eu te ofereço uma banana. Você fala, não estou com fome. Eu estou com fome de uma barra de chocolate. Não foi maldade, mas é... Ou seja, se é um desejo por um alimento específico, e se não é por um alimento que aparece na natureza, é apetite, não é fome. Se você tem fome, tomate é gostoso. Eu, quando quebrei o jejum de 40 dias, alface na mesa era banquete. Literalmente cru, sem molho, sem nada, ia pegando folha atrás de folha, atrás de folha, atrás de folha, até comer meio quilo de alface fácil. Então, como eu falo aqui, ninguém alega vício ou compulsão alimentar por morangos ou brócolis. Mas, como eu boto aqui, mas estou morrendo de desejo por um chocolate. Como eu sempre brinco numa outra palestra, você nunca viu um morangólatra. Brocólatra. Dieta líquida não é jejum. Dieta líquida é comer líquidos. Contraindicações contra o jejum: diabetes tipo 1, sem supervisão, câncer terminais, medo, esteroides, antidepressivos, medicação. Quer dizer que isso esteja 100%, 100%? Em alguns casos, não. Eu não acredito que seja o caso, mas ainda assim, higienistas não gostam de botar sua carreira à prova. Ou seja, se a pessoa morre jejuando, é culpa do jejum e culpa do supervisor. Se a pessoa morre por uma doença iatrogênica, é comum. Caso estudo. Dr. Shelton, por exemplo, cita de um paciente dele que tinha 70 anos de idade, jejuou por 42 dias sob minha supervisão, a fim de tentar corrigir sua surdez, impotência, próstata alargada, congestão nasal, os quais o atormentavam por anos. No 36º dia de jejum, Art recuperou-se da surdez depois de 6 anos sem audição alguma. E no final do jejum, sua glândula próstata tinha diminuído para praticamente seu tamanho normal, e ele permaneceu 3 semanas em uma dieta de frutos e vegetais e descobriu que não era mais impotente. Sua congestão nasal tinha sumido e a recuperação de sua audição era permanente. Ou seja, imagina estar há 6 anos sem ouvir e sem tomar remédio
sem tomar nada, simplesmente parar de comer, volta a sua audição. E jejuar é coisa de maluco charlatão. Essa pesquisa mostrou, submetendo pessoas em jejum por 3 semanas, elas literalmente não tinham fome. Se elas tentavam restringir calorias, elas tinham fome. Ou seja, jejuar é mais fácil que restringir calorias, porque corta o mecanismo de fome. Pesquisa publicada no JAMA, foi no JAMA ou no Lancet isso daqui? No final das contas, mostrando o jejum em pacientes obesos de até 117 dias consumindo apenas água. Tá? Ou seja, 117 dias em jejum consumindo só água e as pessoas estavam bem. Aí o caso do Angus Barbieri, isso é a pesquisa publicada no Postgraduate Medical Journal, tá? Se quiserem tirar foto da capa, sumiu um pouquinho ali de cima, mas ó, aqui ó, olha o nome do jornal médico científico. Sumiu? Ah, tá. Ó, Postgraduate Medical Journal, 1973, 49, 203, 209. Para não falar que não tem fundamento, publicado no Jornal Médico Científico de Alto Fator de Impacto. Um jejum de um obeso mórbido, que ele jejuou literalmente 382 dias. Mais de um ano sem comer. Supervisão em instituição higienista medicamente supervisionada. Como o Dr. Shelton falava, onde a saúde é construída e não comprada. Aí tem o caso do Fuhrman, que ele é uma longa história, depois eu conto sobre ele. É um médico que acabou indo para a instituição do Shelton, vendo as pessoas jejuando, e hoje é um dos principais autores da área de saúde e na área plant-based nos Estados Unidos. Né? Tem vários best-sellers do New York Times. A história é muito bonita dele em relação ao jejum. E o Goldhammer, que é o principal supervisor de jejum da atualidade. E o Loren Lockman, onde eu jejuei na Costa Rica, mas ele não é médico, então eu não posso recomendar jejum sem supervisão. Os tão chamados sintomas da doença são manifestações inerentes de um princípio do organismo para restaurar o funcionamento saudável e resistir agentes ou seja, a gente chama de sintomas da doença, mas na verdade é o corpo se regenerando. Aí o Oliver Wendell Holmes, um médico famoso, eu acho que é um decano de Harvard, eu realmente acredito que se toda a matéria médica, como agora utilizada, fosse afundada no fundo do oceano, eu sei que é um pleonasmo para o português, mas funciona para o inglês, seria melhor para a humanidade e pior para todos os peixes. Vários jejuns meus, né, antes e depois, eu com 70 quilos, eu com 60 quilos, por exemplo. É que as fotos são antigas, tem que pegar umas fotos novas e de jejuns novos também, né? Isso aí é a época minha do MBR, olha, alguém perguntou da Dona Thaís Gordinho, não tem Dona Thaís Gordinho, mas tem o Gordinho. Eu cheguei aqui em Saquarema, redondinho. Sério? Murilo pedia todo dia durante os primeiros meses, era iFood, eu só via a motoquinha do iFood chegando, era cheeseburger. Hoje é abacaxi, amendoim, toda hora ele desce pro consultório com fruta. Eu aprendi a ir pra feira, hoje eu volto com 2 ou 3 sacolas cheias, assim, dá até trabalho pra vir de Uber, o motorista pensa, pô, isso aí vai colocar coisa no porta-mala, porque os caras aqui não gostam de colocar coisa no porta-mala, porque é gás, né? Então, quer saber mais sobre o assunto? Sugiro a leitura do livro Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, realmente, na minha opinião, é o livro mais atualizado da literatura médica científica do assunto. Tá? Vocês podem ler todos os autores do mundo, juro. Me traz um autor que conseguiu fazer uma síntese melhor, não só dos artigos médicos científicos, mas da experiência, perspectiva, a aplicação prática do higienismo, que eu juro que eu te dou um livro de graça. O livro do Joe Fuhrman, que é bom, Fasting and Eating for Health. Depois do meu é o mais atualizado, depois do Shelton, né? Paul Bragg, o Milagre do Jejum. Os 3 livros do Shelton, né, de jejum. Ele tem 3 livros só de jejum, onde ele cita jejum em vários dos outros. E o do, 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 do,
O maior experimento da raça humana parece sempre ter sido ver quão próximo ela consegue alcançar a beira da destruição sem perceber que matou a si mesmo. Foi um dos criadores do higienismo junto com o Isaac Jennings. Então, só para finalizar, libertação animal e vamos para a próxima palestra.